Olá, viajantes do tempo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí. Eu não estou podendo ver exatamente quem está, mas eu desde já agradeço muito a participação de todo mundo. Vão deixando aí nos comentários. Vocês podem me procurar no Instagram, jumenezes.atila, como está escrito aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês me perguntem, eu sou super acessível, tá? Sou muito de boa com relação a isso. E hoje a gente vai trazer uns números que para muita gente, inclusive para um dos meus chefes ali no Include, sobre a questão do polo industrial de Manaus. Porque por mais que pareça que as pessoas simplesmente ignorem a coisa e que, especialmente em São Paulo, o pessoal do Sudeste mais ali reclama muito dos incentivos fiscais, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você deve estar assistindo em um produto do Polo Industrial de Manaus, que é o seu computador, que é feito aqui, certo? Uma boa parte dos celulares, dos smartphones também são feitos aqui. E agora a gente vai para a palestra em si. Vamos mostrar aqui bem bonitão. O nome da palestra são Tempos Modernos, como mudaremos o apertar de parafusos nas fábricas que fazem o seu smartphone. Para quem não lembra, Tempos Modernos é aquele filme clássico do Carlitos, que ele sai apertando parafuso o tempo todo, ele fica louco, tudo que ele vê, ele aperta, aperta, aperta. É uma realidade muito parecida que nós temos aqui no nosso polo industrial de Manaus. É em toda a fábrica. Sim, é em toda a fábrica, só que, porém, contudo, tanto. Né? A gente vai conversar sobre isso. Eu sou Atila Menezes, lambda, 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 ou seja, quem escuta sabe que já sou nerd há muito tempo, quando o pessoal chamava de CDF, né? Eu sou jornalista, essa é a minha formação. Eu tenho um Minuto Nerd, que é um Instagram, um movimento, né? Começou como Instagram, mas é um movimento de espalhar a nerdice e de melhorar a vida das pessoas através da cultura geek, tecnológica e tudo. E eu sou coordenador do Include aqui no Amazonas. Me deram essa honra, eu abracei, tenho muito orgulho do meu título e também do que a gente vai fazer aqui, e é isso que a gente vai conversar. Opa. O que os seus eletrônicos e o meu país, Amazonas, têm a ver, sabe? Os seus eletrônicos, olha, a sua televisão, o seu computador, o seu smartphone, tá? Que mais? Gente, a sua geladeira, o seu micro-ondas, todos os eletros e eletroeletrônicos, maioria deles são produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. Inclusive televisão. Fica... Ai, meu Deus. Gente, a garganta seca. Todas essas fábricas ficam aqui no Polo Industrial. Nós, daqui, de Manaus, nós retiramos, são feitos, fabricados, tudo que vai, inclusive, para o exterior. Se você acha que o seu celular que acha que vem da China, não vem. O que vem são peças que chegam aqui e nós montamos junto com o que nós fabricamos. Então, sem propaganda, mas, por exemplo, a Motorola, ele é tão feito quanto montado, assim como a Samsung, né? Isso aqui é um gifzinho dos tempos modernos, tem exatamente 84 anos esse filme, e aquela mostra que o homem está tão encruado na máquina, sempre fazendo a mesma coisa, que ele já se sente parte dela. Agora vamos começar do começo. O polo industrial é, na verdade, uma zona franca, com uma área de livre comércio, importação e exportação e incentivos fiscais especiais. O que significa isso? Que a gente tem um monte de desconto, tá? E por que a gente tem esse monte de desconto? Porque nós temos uma logística diferenciada. Nós não temos, por exemplo, estradas. Nós não temos acesso ao mar. Nós temos, para sair daqui, ou a gente vai pelo rio, ou vai de avião. Então, é naturalmente mais caro, a logística é naturalmente mais cara. Então, para termos mais ou menos um equilíbrio com relação às outras fábricas, porque não existe só em Manaus, né? Existe também em São Paulo, Natal, salvo engano, e, lógico, outras espalhadas pelo país. Só que essas outras, elas têm esse acesso diferenciado logisticamente. E nós temos o imposto Amazônia, como a gente fala. Porque realmente, por exemplo, só Manaus já é uma ilha. Né? Se você pega uma estrada, eu acho que você vai para 5 outros municípios somente.
Então, existe essa dificuldade. E ela foi feita, a Zona Franca de Manaus, que depois que faz parte do Polo Industrial de Manaus, foi feita com o objetivo, naquela época, de popular a nossa cidade, né? A gente já existia, já era no meio da floresta, na época que colocaram efetivamente, que foi efetivado, né, fora o papel, eu disse, não, vamos começar aqui, o negócio foi em 67, foi na época em que os militares estavam no poder, e isso foi uma coisa bem positiva, a história nos conta, de que eles trouxeram essas fábricas para cá, gerando emprego, mas, porém, contudo, entretanto, inchando a nossa cidade. Claro, os outros estados vizinhos vieram no êxodo da polo industrial, procurando emprego nas fábricas, porque fábrica, precisa de bastante gente, ao menos uma maioria, não é mesmo? Esse daqui é um exemplo do que a gente estava falando antes, que é o sistema de produção, que é praticamente o mesmo. É uma esteira e cada um aperta o mesmo botão, cada um coloca aquela mesma peça ali, ou faz 2, 3 ações e continua fazendo isso durante o expediente inteiro. Se a pessoa trabalha de 8 às 18, vamos supor, ela passa de 8 às 18 fazendo o mesmo movimento o tempo todo, de 8 às 18, certo? O que acontece? Esse movimento repetitivo garante um emprego. Então, assim, muita gente, toda vez que a gente falava do Include, várias pessoas, o Francesco mesmo, presidente e criador, disse assim, vocês têm que se preocupar porque as mães dizem para as filhas, olha, você vai ser faxineira, essa coisa de tecnologia, isso não é para você. Só que no estado do Amazonas, no meu país Amazonas, por isso que a gente chama isso, porque é uma coisa assim, totalmente diferente, à parte do que é o Brasil, no nosso Amazonas não é esse o incentivo. O incentivo é termine o ensino médio, conclua, certo? E estude o suficiente para você levar o seu currículo e virar industriário, certo? Vai trabalhar no chão de fábrica do Polo Industrial de Manaus, ponto. Não existe uma questão um pouco mais ambiciosa, certo? Antes a ambição era, não sei, ser doméstica em uma família com mais recursos, ou ser autônomo. Não, aqui no Amazonas, a nossa grande população, especialmente de periferia, ela é incentivada, certo? Até por conta da quantidade de empregos, para que se estude apenas o básico para o polo industrial, né? E aqui a gente tem como provar. Se a gente põe aqui, eu pus fábrica Honda. A Moto Honda é uma das mais antigas fábricas que nós temos. A imagem anterior é da fábrica dela. E ela gera mais de 10 mil empregos. É muito, é muito. Agora eu perdi o número. Mas é bastante coisa. E cada funcionário afeta mais pelo menos 3 pessoas, que são o que a gente chama de empregos indiretos. Uma busca rápida no Google, eu botei fábrica Honda, aí apareceu Manaus, em funcionamento, notícia, telefone, fechada, quando volta, parada e Covid. Ou seja, é todo mundo preocupado com isso. A Moto Honda, por exemplo, eu botei aqui, é a maior empregadora do polo industrial. Toda e qualquer moto que circula neste país, um fabricante de 2 rodas, chamado Honda, é fabricado aqui em Manaus. Então, é muita gente com emprego direto e, é claro, indiretamente, dependendo que a fábrica funcione, né? E nós tivemos a questão da pandemia, então, muita gente, todas as fábricas, na verdade, a maioria das fábricas deu férias coletivas para os funcionários, para poder segurar a questão do emprego. E como a gente bem vê na procura que eu fiz hoje, inclusive, as pessoas estão muito preocupadas com voltar a funcionar, porque a gente sabe que pode haver uma questão de demissão mesmo. E aí, um outro resumo das fábricas do Polo, a lista de empresas. Nós temos mais ou menos 500 empresas aqui na Zona Franca. Nós já tivemos mais, nós já tivemos menos. Esse número é médio, certo? De vez em quando a gente vê
alguma fábrica abrindo, de vez em quando a gente vê outra fábrica fechando, e de vez em quando a gente vê uma fábrica se transformando em outra coisa. Antes era de componentes e agora virou embalagens, por exemplo, né? E também isso tudo gera mais ou menos uma média de 80 a 100 mil empregos. 80 a 100 mil empregos na nossa cidade. Então, nós temos, no mínimo, 4 vezes disso, de pessoas que são totalmente dependentes, total ou um pedaço, né? Esqueci agora, por uma parte, dependentes do polo industrial de Manaus. Então, é realmente muito difícil a gente não pensar em como é que pode acontecer, se acontecer algum desastre aqui, a Manaus entra em colapso, o Amazonas entra em colapso, infelizmente, né? Quando a gente procura, por exemplo, do Samsung, que é a fabricante de celulares, uma das primeiras coisas que aparece é currículo, que é para você enviar o currículo e ver se você consegue uma vaguinha, né? E como é que a gente pode mudar tudo isso, certo? Porque o que acontece? Quando a gente pensa que o polo industrial pode acabar, porque, ele é sempre atacado. Felizmente, ele é sempre atacado, especialmente pelas empresas do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que reclamam dos incentivos fiscais. Mas não é bem assim, né? Os incentivos fiscais são aqueles que equivalem os produtos fabricados, certo? Só que a gente vive apanhando, Manaus tá sempre lá brigando com isso, e nós conseguimos recentemente que os incentivos sejam prorrogados por mais 50 anos, né? Ok, maravilha, beleza. Só que isso não significa que as nossas fábricas continuarão abertas, porque o incentivo ele vem daqui, do federal, do governo do estado e da prefeitura, assim como o governo do estado e a prefeitura das outras cidades podem fazer a mesma coisa, correto? Então a gente precisa achar um equilíbrio e precisa melhorar essa questão do chão de fábrica, porque toda vez que a gente tem um industriário, a gente continua a mesma coisa há 50 anos já, a Zona Franca já tem 50 anos, a gente continua com a cultura do mesmo rapaz, da mesma moça, da mesma pessoa, apertando parafusos de 8 a 18, certo? Se for 2 turnos, né? Nós temos algumas empresas que fazem até 4 turnos, são 24 horas. Mas isso não é uma coisa que parece que vai mudar tão cedo, e nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Então vamos lá, já que a gente não pode brigar com a fábrica e não vai dar para fechar, por favor, não feche, a gente precisa melhorar a qualidade de vida desse industriário, que, em consequência, vai melhorar a fábrica. Porque, é claro, o público notório que toda a fábrica ela vai melhorar tecnologicamente e vai acabar necessitando menos de pessoas no apertar de parafusos. E é aí que a gente entra, é aí que o Include entra, que é um programa, que é um programa do Instituto Campus Party, né? Que é exatamente isso, constrói laboratórios de robótica comunitários por meio de parcerias. Ou seja, a gente vai construir laboratório de informática, de tecnologia, de robótica em lugares com alta vulnerabilidade. Ou seja, a gente vai pegar aqueles meninos de 10 a 18 anos, que são da periferia, são de uma área pobre e que, infelizmente, há uma perspectiva muito baixa, ou a perspectiva alta é para o crime, ou por doenças e, infelizmente, pela fome. Isso é muito comum aqui em Manaus, infelizmente, né? Então, é por isso o desespero para você conseguir pelo menos uma vaga no polo industrial, porque você consegue garantir pelo menos um salário mínimo. Então, nós vamos ao cerne do problema. Quanto pior, melhor. É isso que a gente vai fazer no Include, tá? Esses são os objetivos: oferecer a qualificação dos jovens de 10 a 18 anos para o mercado de trabalho. Já pensando, isso aqui, gente, os objetivos, eles são gerais, eles são nacionais, tá? Não tem outra coisa, não. Só que para nós, especialmente, o Include, ele serve bem na pontinha de onde a gente
precisa, é onde a gente mais precisa, porque essa iniciativa robótica tecnológica, essas melhorias todas, aí sim nós podemos criar o efeito cascata. A gente tira o industriário somente do básico, do apertar de parafusos, eleva um nível, lógico, né? A gente consegue levá-lo um nível acima, e aí a gente dá uma diminuída no chão de fábrica? Não, a gente só melhora o meio de produção. E para melhorar o meio de produção, nós colocamos tecnologia, robótica e inovação, que é o que a gente faz muito bem, obrigado, aqui no Amazonas. O outro objetivo é propiciar o protagonismo às comunidades na utilização da tecnologia. O que significa? Na verdade, significa que a gente vai ensinar o rapazinho, a mocinha, a construir o Wi-Fi. A gente vai ensiná-los não é construir, gente, a instalar Wi-Fi, instalar cabos de fibra ótica, para a internet e para diversas outras coisas. Então, eles mesmos vão resolver problemas da própria comunidade, gerando dinheiro, né, e uma certa renda na própria comunidade, né, na resolução dos seus problemas. Isso é absurdamente sustentável, graças a Deus, e não é caro de se fazer, certo? E, é claro, é um objetivo que a gente acaba falando muito pouco, porque é tão maravilhoso. Nossa, tem um mosquito aqui, beleza, hein? Até mosquito quer participar do palco Include, você veja só. A questão é da identificação dos chamados pequenos gênios, né? Porque, pelo amor de Deus, só Manaus, por exemplo, existem 3 milhões de pessoas. Quantos gênios não tem ali, sabe? Claro que nós temos, e claro que nós temos também na periferia, claro que nós temos também nessas áreas de alta vulnerabilidade. E é por isso que nós vamos encontrar essas crianças e a gente vai ter aí a gente vai levá-los para uma outra questão. Essas crianças com altas habilidades, nós temos uma parceria, eu não vou dizer com quem, mas nós temos uma parceria específica para essas crianças, para esses pequenos gênios se desenvolverem. O Include vai bancar toda a educação dessa criança, desse jovem, e é claro, com a esperança de, além dele melhorar, se autoaprimorar, também retorne à sua comunidade para melhorar a comunidade, né? O que a gente precisa no laboratório? Isso, mobiliários, equipamentos de eletrônica, inclusive nós temos impressora 3D, tá? Os computadores, material didático e internet de alta velocidade são coisas que o próprio laboratório Include cede através de parceria, certo? E todo o material é doado para a comunidade local, tá? É porque eles têm que ter o sentimento de pertença, eles têm que entender que aquilo lá é deles, porque na verdade aquilo é deles. A gente está doando, a gente está fazendo o nosso tempo, levando o aprendizado, certo? Para que eles fiquem, inclusive com as questões físicas. Por exemplo, esse aqui é a Fundação Fé e Alegria, é o nosso primeiro laboratório Include aqui no Amazonas, tá? Olha aí o bonitinho ali de máscara. A gente recebeu os primeiros materiais do Include, nós fizemos a verificação toda, né? E aí vocês podem ver, a gente manda tudo, cara, manda tudo. Manda mesa, cadeira, todos esses gaveteiros aqui estão cheios de itens que foram enviados pelo próprio Include para serem utilizados dentro da sala de aula, né? Aqui todas as coisas, as rodinhas são um exemplo, porque as crianças vão aprender a construir seus próprios robôs, inclusive para batalhas de robôs e mexendo com Arduino e outras coisas. E aqui em Manaus nós temos uma cultura muito grande de sustentabilidade. Então, quando nós verificamos que existia tanto papelão, nós chamamos uma pessoa que trabalha ali na comunidade para levar para reciclagem. Ou seja, tudo a gente pode gerar renda de alguma forma na comunidade. A Fundação Fé e Alegria, ela é uma ONG, certo? Que é onde a gente trabalha mais, são associações, organizações e associações que não tenham fins lucrativos e que trabalhem com as crianças e os jovens, certo?
E a gente te convida, eu acho que eu já tô com o tempo passado, e a gente te convida a fazer essa diferença, sabe? Você pode fazer parte do Include. Ah, e como? Bom, existem algumas maneiras. Um exemplo é de nos ajudar financeiramente mesmo. O Include não é um laboratório caro, até porque nós temos vários parceiros que se integram para fazer um laboratório. Então, nós recebemos, sim, patrocínio e apoio agora do Instituto Transire, certo? Eles estão patrocinando para nós 10 laboratórios aqui no Amazonas. Nós vamos implementar pelo menos a metade ainda esse ano. A gente deu uma parada, porque motivo de pandemia, Covid, essas coisas, né? Mas eles serão implementados pelo menos os 5 em Manaus ainda este ano e começarão a funcionar ainda este ano. Vão ser pelo menos 75 crianças e jovens em cada unidade de Manaus, e as outras 5 nós vamos levar ao entorno da cidade, no interior, que é onde, inclusive, moram outras pessoas. Existe um interior aqui chamado Iranduba, fica a cerca de 30 minutos, perdão, da cidade, e tem gente que mora lá, pega um ônibus e vai para a fábrica produzir e trabalhar. E isso a gente também quer chegar a eles. A questão toda é melhorar o nosso chão de fábrica, melhorando inclusive a qualidade de vida das crianças, né? Então, para mais dúvidas, para vocês quiserem saber do Polo Industrial de Manaus, também sobre o Include, eu estou coordenador daqui do Amazonas, tá bom? Tá aqui todos os meus contatos, simonsen.atila@gmail.com é o meu e-mail pessoal, pode mandar. O telefone que está embaixo é o meu WhatsApp pessoal, pode mandar. Só não mande depois das 11 da noite, não, tá? Aí, lembrando que nós temos horário de verão, então, quando acabar o horário de comercial de vocês, já estamos no nosso, tá tudo tranquilo. É isso, gente. Muito boa noite. Depois eu vou mandar um abraço a todo mundo aí que ficou nos comentários. Agradeço muito, muito o convite do Include, tanto para a palestra como o próprio ser coordenador, né? E muito, muito obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode botar aí, pode me chamar, jumenezes.atila, tá? É o meu Instagram, e eu também estou no Facebook e eu respondo de boaça, tá bom? Parabéns pelas palavras elucidativas. Apaixonado pela ideia do Include. Qual a sua motivação dentro do Include? A motivação é ser... não sei se ser amazonense, mas a questão é que eu vejo o que acontece na minha cidade, eu vejo o que acontece no meu estado, eu percebo que nós somos uma coisa muito dependente do polo industrial de Manaus, e não é uma coisa ruim, é uma coisa boa que nós geramos empregos, mas é uma coisa ruim porque é muito, muito instável. E aqui no Amazonas a gente não consegue produzir tanto conhecimento quanto deveria. A gente muito a parte da montagem, a parte do design não é feito para cá, é mais na parte sudeste, né? Então nós fornecemos muito mais a mão de obra pé no chão, né, do chão de fábrica, como a gente fala aqui, que é o pessoal que aperta botão, etc., do que cria alguma coisa, do que eleva a questão dos produtos, né? Nós somos quase máquina dentro do maquinário, é igual os tempos modernos mesmo. E eu acho que já está na hora da gente melhorar. Existem várias iniciativas, eu não nego, existem várias iniciativas de alternativas ao polo industrial de Manaus, que no momento, 50 anos depois, ainda não vingaram, não é? Então a gente tem que começar a pensar numa alternativa junto ao polo industrial, não retirando-o. E o Include conseguirá fazer muito bem esse papel. Acho que é isso. Gente, oh meu Deus, o Pokémon, a Márcia, Márcia, um beijo, Lucas. Gente, um abraço para todo mundo.
Muito, muito obrigado mesmo, porque tá por aqui. Eu sei que o horário tá ruimzinho, a gente está trabalhando na campus, mas quem precisar, me procura, pode me procurar nesse arroba aí, é o meu Instagram, eu respondo tudo de boa. Muito obrigado mesmo e continue a nadar.